Olá meninas, sejam bem-vindas à nossa primeira live em parceria com Entre Malhas e hoje vamos costurar uma saia transpassada, uma saia que vocês podem usar até mesmo aí na semana farroupilha, que eu usei o Oxfordine, que ele traz bastante caimento, bastante leveza aí para essa saia, né, para ter bastante fluidez. Mas vocês também podem usar o Oxford, linhão, até mesmo tecidos de alfaiataria, cada um trazendo o seu efeito na modelagem, né? Mas eu usei o Oxfordine, que tem lá diversas cores e estampas para vocês usarem a criatividade de vocês. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e não esqueçam de separar o material aí em casa. Bora pro passo a passo? Então, meninas, aqui a gente vai começar utilizando 6 metros de tecido, tá? Esse Oxfordine, porque ele é bem leve, ele tem bastante caimento, né? Então, eu botei a auréola com ela mesma, então fiquei com toda aquela largura do meu tecido de 1,40 de largura que ele tem, tá? E eu comprei 6 metros de tecido ali, então ele dobrado, então ele vai ficar com 3 metros. E daí eu vou dobrar novamente, para ele ficar com 1,5 metro. Então ele vai ficar ali com 1,5 metro por 1,40 que eu vou estender ele, tá? Ali onde eu tô com aquela bordinha branca é a parte da auréola, tá? Da minha auréola que tem ele dobrado em 4 partes o meu tecido. Lá em cima onde eu tô ajeitando agora tem 2 dobras e na outra ponta lá embaixo, agora que eu tô ajeitando ali, tem somente uma dobra e a outra parte ela já tá cortada, né? Então, ali onde eu tô ajeitando é a auréola com ela mesmo, né? Porque é a largura do tecido aqui pra baixo, né? Que fica 1,40. Então, eu dobrei o meu tecido em 4 partes, tá? Eu vou pegar a medida da minha cintura, gurias, mais a metade dela. Então, é como se fosse só a parte da frente, né? Então, eu peguei a metade da minha cintura, mais a metade dela. E essa soma eu vou dividir em 4 partes para fazer esse meio círculo ali. Nesse meio círculo eu vou ver mais ou menos quanto que ele tem da pontinha do tecido até ali. Por exemplo, deu 12 centímetros, então eu vou fazendo 12, 12, 12, 12, né? Até fazer aquela meia lua ali, aquele meio círculo. E conferir, ver se vai bater lá com a minha medida, né? Da minha cintura com mais metade daquela medida da minha cintura. Por exemplo, se a minha cintura for 80, mais metade, mais 40, tá? E daí eu vou dividir em 4 partes para colocar ali. Depois daquela medida ali que eu fui fazendo a meia lua, eu vou fazer outra meia lua, só que bem maior, ó, com o comprimento da minha saia. Por exemplo, o comprimento da minha saia é 1 metro. Então, eu vou pegar daquela meia lua e vou descer para baixo 1 metro. E assim eu vou indo, todo ele, vou de pouquinho em pouquinho, ó, pra ele ficar bem rodado mesmo essa saia, tá? Então, ali eu tô fazendo de cima pra baixo, porque eu quero uma saia que fique mais certinha na parte de cima, né? Que ela não fique franzida, não fique com prega, né? Senão eu faria ao contrário, tá? E vou cortar ali naquelas meia lua que eu marquei. Como o tecido é estampadinho, né? Fica mais difícil da gente enxergar os skins ali que eu fiz com o riscador, né? Mas vocês marcando ele, cuidar sempre pra vocês não pisarem em cima também, né? E pela lateral do tecido fica mais fácil pra vocês. E assim eu vou estar com o meu tecido ali em 4 partes. Eu tirei aquela orelha fora, ó. E aqui onde eu tava era a dobra do meu tecido. Então é como se a minha saia ficasse somente com uma costura atrás. Porque como ela vai ser transpassada, né? Sobrou tudo aquilo, gurias, que ali a parte de baixo da saia eu vou usar depois pra fazer a faixa, ó. Olha como ela fica bem rodada, daí dá bastante caimento, é bem largo mesmo, né? E ali o meu tecido tá dobrado em 2 agora ali quando eu abri, ó. Que eu posso fazer também, curvar aquela parte ali e fazer arredondada, se eu quisesse. Posso fazer ela mais curta e aplicar um babado embaixo, né? Mas olha como ela dá bastante caimento, né? Então, é modelo quando vocês criarem, tá? Mas esse modelo eu quis fazer ela mais retinho mesmo, né? Não aparecer aquele transpassado tanto, por isso que eu botei ele até a lateral, por isso mais aquela medida, né, da metade da cintura, para ele ficar bem transpassado, tá? Com aquela sobra que sobrou ali embaixo da saia, eu vou aproveitar e fazer o meu cos. Então, ele tá dobrado em 4 partes, que nem tava antes, tá? Ali onde eu tô riscando é aquela parte que tinha aquelas 2 dobras, né? E eu vou riscar todo ele ali pra emparelhar ali pela auréola, né? Pra ele ficar bem retinho. E vou ver quanto que eu quero aquela minha largura do cos. Por exemplo, o meu cos
eu quero ele de 5 centímetros, então eu vou fazer o dobro, porque ele vai pra dentro também, mais um de costura pra cada lado. Então eu vou usar 12 centímetros de cos. E assim eu vou marcando 12, 12, 12 todo ele. Ali, ele dobrado, ele tem 1,40 ali, mais ou menos, de largura, tá? Então eu vou cortar ali toda a volta, mas lembrando, ele tem 1,40 e ele tá na dobra 2 vezes, porque ele tá dobrado 4 partes do meu tecido, né? Porque ele tem que ficar bem comprida mesmo essas tiras, para ela se transpassar e para mim fazer um lação e que fique pendurado mesmo. Quem não quer depois que fique tão pendurado, a gente pode diminuir um pouco, tá? Ele tem um pouco menos de 40, mais ou menos 1 metro tem daquele tecido ali na dobra, tá? Então, na ponta ali eu fiz aquele biquinho, em média de 1,5 cm mais ou menos, a gente vai dobrar e cortar aquele biquinho. Só que um dos lados é reto, só pra gente fazer a emenda, porque ele tava dobrado em 4, ó. Eu abri e um lado eu deixei reto, o outro lado eu deixei as pontas para fazer a ponta daquela faixa ali, né? Pronta a faixa, a gente vai para overlock. Para esse tecido não ficar desfiando, então a gente tem que passar uma overlock toda a volta, né, para ele não desfiar. Eu tô usando ali uma overlock 4 fios, tá, gurias? Mas vocês podem usar overlock 3 fios também, né? Para passar a linha na máquina, né, todo aquele beabá da costura lá tem dentro da nossa comunidade também, tá? Mas aqui é mais para vocês ir relembrando sempre, então pra gente trocar a linha, então a gente vai dar aquele nozinho, né, pra ir puxando aquela linha. Mesma coisa na máquina 3 fios, tá? A gente vai dar um nozinho puxando as linhas. Eu gosto de usar sempre 2 de over e 2 de reta ali, uma minha é 4, né? Senão na de 3 fios vai uma reta e 2 over. Sempre a que vai na agulha é as linhas mesmas que a gente usa lá na máquina reta, né? Tem gente que usa todas as linhas de reta, né? Eu particularmente prefiro usar a de over e a de reta. De over é porque assim ela tem mais elasticidade, né? E a primeira coisa que eu vou fazer, gurias, é passar overlock na volta todo desse tecido para ele parar de desfiar. Tudo separado, tá? Eu não tô unindo ele com nada, eu só tô passando over na volta para ele parar de desfiar. O único lugar que eu não vou passar over é na minha cintura, porque ela vai ficar embutido no costa, então ela não precisa, tá? Então eu passei no centro das minhas costas, lá naquela frente que vai ficar aquela transpasse, né? E na parte de baixo ali da bainha. Cuidado para emparelhar ele ali, né? Se ficou picoteadinho, né? E vamos para a máquina reta agora sim para unir ele. Primeira coisa, a gente vai encher a bobina. Lá também, dentro da comunidade também tem essa parte aí, tá, gurias, do passo a passo, de como encher a linha da bobina, a escolha da máquina, né, tudo isso tem. Aqui é mais pra gente relembrar vocês. Quem quiser pode até encher mais de uma bobina ali, né, porque a bobina é muita costura que a gente vai fazer, né, uma bobina não dá conta, então já pode deixar cheia a outra pra ajudar vocês. Passando a linha ali na máquina, sempre fazendo todo o caminho dela, né, o labirinto que a gente fala, né, que tem lá no Beabá, aqui mesmo é para quem já tem essa parte bem base assim da costura, né? Essa parte é mais para ir ajudando vocês até para ter ideias de modelos que vocês podem ir fazendo, né? Então, passada a linha na máquina, a gente tentou achar uma linha mais próximo do tom, né? Que o fundinho dele é um verdinho clarinho, tá? Como da over não tinha aquele verdinho clarinho, eu boto branco porque o avesso do meu tecido é branco, então pode ser uma overlock branca, né? Se fosse verdinho, daí sim procuraria botar bem um verdinho também na over, tá, gurias? E a primeira coisa é botar esse tecido direito com direito e fechar aquela parte reta, a parte da emenda das minhas costas, tá? Eu posso botar os alfinetes assim de ladinho, né? Ou ao comprido e passar por cima deles também, tá? E encaixando pontinha com pontinha e todo ele, né? Como eu já tenho mais prática na máquina, eu não uso alfinete, vou encaixando ele na mão, ó, vou encaixando em cada dedinho e vou soltando ele pra máquina, né? Mas isso é prática, tá? São formas que vocês podem fazer. Então, podem botar o alfinete ou encaixando assim na mão, tá? Passei aquela costura no meio das costas, agora eu vou fazer uma costura ali para fazer o acabamento da frente, ó. Então, para fazer esse acabamento da frente, para ele ficar vira e revira ali, para não ficar aquele overlock aparecendo, né? A gente passou uma costura guia, ó, e dobra bem na costura e vai dobrar de novo bem onde acabou o tecidinho, que daí assim fica mais fácil também vocês usarem de guia, tá? Então, eu dobrei ele bem na costura e dobrei de novo bem onde acabou o tecidinho, que assim fica aquela costura limpinha. É tipo uma bainha de lenço também, que o pessoal chama, né? Vocês podem ter uma sapata para isso também, que é uma sapata que vira e revira, né? Então, são opções que vocês têm de fazer. Quem não tem a sapata, uma dica é fazer essa costurinha de guia, né? Para vocês só virarem e revirarem depois, fica mais fácil também, né?
Agora do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, gurias, vou pegar aquela parte reta, passo uma costura só de guia da largurinha da sapata e assim eu vou virar bem na minha costura e revirar de novo bem onde acaba o tecidinho. Que daí fica bem retinho, fica bem mais fácil da gente ajeitar, né? Vocês podem fazer isso também passando no ferro, né? E depois virem pra máquina. Eu gosto já de fazer ele todo ali na máquina, né? E depois passar o ferrozinho pra assentar a costura, né? Mas são formas da gente ir fazendo, né? Eu acho que assim fica mais prático. Se tu marcar no ferro errado ali, ele vai ficar errado igual, né? Por isso que daí eu falo pra vocês pra fazer já direto na máquina. Agora pra fazer depois aquela costura que a gente fez de guia, a gente pode tirar, tá? E pra fazer na parte de baixo a gente vai fazer a mesma coisa, gurias. A gente vai passar aquela costurinha da largurinha da sapata toda, aquela curva, né? Antes eu tava mostrando pra vocês ali na pontinha que a gente vai dobrar em diagonal, vira e revira. Mas vai ser o mesmo acabamento que a gente fez nas pontas, tá? Então é uma saia bem simples da gente fazer essas costuras, né? E ela não precisa de molde, vocês viram. Ela é só com a parte mesmo das medidas ali do corpo da pessoa e colocando no próprio tecido, né? Pra cortar essa saia. Então, a gente já tinha fechado ali, ó, no meio das costas, então passei uma costura toda aquela bainha, que é bem comprida, porque é uma saia bem rodada, né? Então, a gente vai passar uma costurinha da largurinha da sapata todo ele, né? Que é aquela costurinha mesma de guia que a gente fez ali nas laterais, tá? Então, ó, na ponta eu vou dobrar em diagonal, viro na costurinha, ó, dobro em diagonal, bem a pontinha, dobro bem na costurinha e reviro ela de novo, ó, bem onde acabou o tecido. E eu vou costurar bem naquela bordinha de cima, que assim ele não vai desvirar, tá? Única diferença dessa de baixo que a gente fez, dobrar em diagonal os cantos. Porque quando a gente vira e revira só, pode ser que aquela ponta saia para fora. E para ela não sair para fora, a dica é a gente fazer aquele diagonal ali naquele canto, que daí a pontinha não corre o risco dela ficar saindo. E assim eu vou seguindo toda aquela bainha lá, gurias, dobrando na minha linhazinha da costura que eu fiz e redobrando ela de novo. Vocês viram que eu vou fazendo com a própria mão, assim mesmo, né? Eu falo, a gente tem que ser um polvo, né? Tem que esticar todos os dedinhos, a gente aproveitar todos os dedinhos que a gente tem ali, né? Pra esticando todo ele, ó, porque todos os dedinhos a gente usa pra esticar o tecido ali, pra firmar bem ele, pra ficar bem vincadinho aquela dobra e redobra, tá? Então, é formas. Quem se adaptar com a sapata também, quem tem a sapata, né, pode usar a sapata, mas quem não tem, quer fazer ali de última hora, né, é uma opção vocês passando aquela costurinha vira e revira. Outra dica é porque a sapata, às vezes vocês têm diversos tipos de sapata lá, né? E até achar qual que é o modelo de sapato que é, lembrar como é que usa, né? Então, eu dou dica pra vocês de como vocês fazerem com essa sapata comum mesmo que vocês têm, né? E que seja mais rapidinho ali mesmo de fazer. Claro que quem vai fazer muito de uma coisa só, vale a pena o investimento da sapata. Tipo, sapata pra franzir, pra pregar, né? Pra bainha, se vai fazer muitos dessa saia, vale a pena a gente ter. Mas se não, são diquinhas que a gente faz pra fazer uma peça só, né? Então eu fui virando e revirando toda ela. Quando cheguei ali no final, eu fiz a mesma coisa, eu dobrei em diagonal e assim vira também. Seguro com a pontinha ali bem do dedo, ou você pode usar com a pinça também, a pontinha do tesourinho pra ir bem pertinho ali. E assim fica finalizado o acabamento todo da minha lateral e da parte de baixo da minha bainha, tá, gurias? É só passar agora pra assentar bem ele. Então eu vou dividir a minha cintura, ó, dobrei ela no meio, que tinha costura, e dobrei no meio de novo, como se eu dividisse a minha cintura por 4 partes, tá? E fiz um piquezinho. Que agora eu vou colocar o meu cos ali, naquela parte da minha cintura. Então, minha cintura já tá dividida em 4 partes. O meu cos, ele tinha que fazer uma emenda atrás, ó. Então, botei o tecido direito com direito e fechei naquela parte reta atrás. Sempre a costura, gurias, da largura da sapata, né? Lembrem lá naquele nosso beabá da costura da comunidade também, tá? Então, sempre da largurinha da sapata. E eu vou botar o direito do meu cos aberto, tá? Aquela costurinha também eu vou abrir ela assim, afastar uma pra cada lado, né? Pra não ficar tudo muito grosso pra um lado só, né? E vou botar o direito do meu cos com o avesso da minha saia. E eu vou encaixando esse cos até o final da minha cintura ali, ó. Eu coloquei ele, alfinetei ele, né, até o final da minha cintura, do meio pra lateral. E agora do meio das costas vou pra outra lateral também, alfinetando toda ela, tá? Eu só dobrei aquele ali pra dar um piquezinho do outro lado do cos pra marcar bem o meio, ó. Mas agora pra fazer o outro lado fiz a mesma coisa.
Por que eu marquei aquele piquezinho? Pra eles ficarem da mesma largura, pra mim não puxar demais o tecido, tá? Então por isso que eu dobrei o meu cos no meio e marquei bem onde é que eu usei a mesma quantidade de cos pro outro lado, pra não ficar um mais do que o outro, né? Colocados os alfinetes, agora eu vou costurar. Tanto faz se eu fosse costurar lá pelo lado avesso ali ou pelo lado direito, tá? O importante agora, eu tô unindo a minha saia com aquela minha faixa da cintura que vai ser o meu cos, tá? Por que eu tô fazendo ele no avesso ali do tecido, né? O direito do cos com o avesso do tecido. Porque assim ele vai ficar limpo o meu cos dentro e fora, tá? Então ali eu passei a costurinha da largurinha da sapata. Vou tirar aqueles alfinetes, onde eu só uni aquela parte da faixa. Então eu peguei bem o meio da faixa para centralizar bem ela, né? Pra ficar a mesma quantia pros dois lados, tá? E agora eu vou fazer o acabamento dela. Eu posso entretelar esse cos, quem quiser também, tá? No meu caso eu não quis ali, eu queria uma coisa mais fininha, né? Mas é modelo, vocês escolhem também. E agora eu peguei do meio do meu cos e fui encaixando ele, toda aquela faixa, ó, pra ver se ela não ia retorcer, tá? Porque se eu estico ela mais pra um lado, depois fica retorcida. Então por isso que eu dobrei ele bem ali e fiz um piquezinho, ó. Pra me garantir que de quando eu voltar com esse tecido lá pelo direito, eu não vou retorcer ele. Então eu pego do meio e estico até a minha lateral ali, até a minha pontinha. Vou até o final da minha faixa, esticando ele pra ver se ele não retorceu, né? Pra ver se ele tá encaixando bem certinho, né? Que eles têm que encaixar bem as pontinhas, ele não ficar aquele tecido repuxado, né? Se ele deu bem certinho, eu dobro ele ali bem na costurinha e faço um piquezinho, tá? Feito aquele piquezinho, daí já tá bem marcado bem onde é que acabou no outro lado do meu cos, né? Pra eles se encaixarem bem certinho depois. Assim eu vou conseguir agora fazer o acabamento do cos. Primeiro eu vou pegar o cos ali direito com direito e vou começar lá pela minha ponta, ó. Vou fazer aquela parte diagonal, sempre dando aquele retrocesso, né, no início e no fim da costura para fazer o nosso arremate. Paro um pouquinho antes e já viro ali o meu tecido para mim seguir toda aquela faixa. Para fazer aquela faixa se encaixar também, para ela não retorcer, porque é um tecido muito comprido, né? Eu posso dar piquezinhos também dividindo, tá, gurias? Para eles se encaixarem melhor. Ou, ali eu vou fazendo na mão, vocês viram ali, eu vou encaixando no dedo e vou soltando ali pra máquina, né? Ou vocês podem botar os alfinetes também pra encaixar ali pra vocês, pra ficar mais fácil também. Pra quando vocês não podem só virem costurando, porque quando chegar lá no final pode ser que sobre tecido, porque a sapata empurra mesmo, né? Ele ali, ele tá muito fininho, né? E quando acaba vindo mais tecido juntos, acaba a gente puxando um lado mais que o outro. Por isso que a gente tem que fazer esse encaixe desde lá da ponta para ir ele fazendo ele se encaixar naquele espaço ali que ele tem. Não vir lá da ponta e trazendo ele quando vem lá no final sobra e a gente tem que desmanchar e fazer de novo, né? Ali acabou minha bobina, então eu já tinha uma bobina cheia, já aproveitei ela para botar. Por isso que eu falo para vocês sempre encher mais uma, né? Quando é muita costura assim, porque daí a gente já sabe que no meio da costura não precisa tirar toda a linha da máquina, né? Então, vamos continuar aquela costura dali de onde parou. Sempre tá começando uma nova ali. Vocês podem até dar retrocesso porque tá começando uma nova, mas sempre transpassar um pouco, né? Daquele pedaço ali, daquela costurinha que vocês estão iniciando de novo. É como uma costura de reforma, né? Todas essas diquinhas também tem lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? Que eu falo que é o nosso beabá da costura, né? Aí, mas mostrando o modelo mesmo, como faz os acabamentos, tá? Então, fui da minha faixa direito com direito ali. E eu vou transpassar esse direito com direito, ele vai passar um pouquinho a mais da pontinha da emenda da minha saia. Então eu vou passar tipo uns 2 dedos por cima ainda da saia, ele abraçando assim, porque daí fica mais bonitinho o acabamento, tá? Então ali eu tô cortando só os fiapinhos dele, os cantinhos eu vou cortar em diagonal pra mim poder desvirar ele depois, ó. Que daí quando ele se desvira, o acabamento, ele fica limpinho dentro e fora ali, bem aquele cantinho bem acabadinho. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Tecido direito com direito. Vou costurar aquela parte no diagonal, dando aquele retrocesso também, né? Fiz ele ali na pontinha daquele biquinho e vou seguindo fazendo toda aquela minha faixa, ó. Vou encaixando aqueles direito com direito o tecido, né? Fazendo os encaixes ali na mão ou alfinetando e vou ajudando ela ali na máquina. O bom sempre, como esses tecidos são mais fininhos, a gente puxar lá atrás, ó. Porque daí ajuda a máquina também, né? E aquele ponto ele não repuxa, às vezes, que daí a máquina, se não tá tão regulado o ponto de vocês para esse tipo de tecido, né? Ela vai fazer o ponto normal daí, tá?
Então, fiz aquele transpasse ali também na pontinha, né, de uns 2 dedinhos. E agora eu vou desvirar ele. Corta as pontinhas ali em diagonal. E eu tô desvirando com a própria tesoura mesmo. Deixei ela bem fechadinha e vou empurrando tudo lá pra dentro. Fiz uma casinha, falei, né, como essa parte do cos ela é bem larguinha, né? Então deu pra fazer com a própria tesoura ali mesmo, ó, botando ela no meio daquele cos. E vou empurrando todo ele até sair do outro lado. Vocês podem usar outras coisas também. Tem gente que usa agulha de tricô, né? Eu gosto de usar muito a chave de fenda também, porque a chave de fenda, essas que vem na máquina mesmo, que a gente usa pra fazer as manutenção da máquina, eu uso ela mesmo também pra desvirar ele, porque daí ela é bem comprida, né? Mas esse daí, aproveitei que tava a tesoura ali e não era um tecido tão estreitinho, né? Então dava tranquilo pra gente desvirar. Ali é só vocês apalpando mesmo, empurrando bem os cantinhos, ó, como a gente tinha cortado em diagonal, ele sai bem pra fora, tá? Então, feita essa parte, a gente vai começar a fazer o acabamento ali do cos, ó. Como ficou agora pelo lado direito da nossa peça aberto, então a gente vai continuar aquela costura que foi feita lá no cos. Ó, vocês vão deixar ela, primeira coisa, botar bem no meio da costurinha e dobrar 1 centímetro para dentro e ela encaixar bem em cima daquela costura que a gente tinha feito antes, de emendar o nosso cos com a nossa saia. E assim eu vou seguindo, alfinetando todo ele, sempre os alfinetes de pezinho, a gente fala ali, né, para poder passar por cima dele, tá? Cuidar para deixar bem esticadinho, ó, para ele não criar pregas, né, na nossa saia. E assim eu vou dobrando 1 centímetro para dentro e vou encaixando em cima da minha costura. E assim eu vou fazendo todo ele, ó, gurias. Estico de um alfinete ao outro e boto outro alfinetezinho ali, ó, pra ele já ficar marcadinho bem certinho o acabamento da minha saia, para facilitar na hora de eu costurar, ó. Porque daí já tá, ó, se eu seguro num alfinete e outro, ele já fica bem certinho. E vou botar mais um alfinete ali no meio, que é pra segurar, mas para ele ficar mais fácil de eu fazer, tá? Então sempre dobrando aquele 1 centímetro pra dentro ali e alfinetando ele. Fui até o meio, do meio eu vou ir pra outra ponta também fazer a mesma coisa, tá? Então, primeiro eu botei um alfinete no meio, um alfinete lá na ponta, né? E assim eu vou fazendo ele se encaixar daquele meio, como se eu ficasse sempre medindo só da metade da minha cintura pra ponta. Faço toda ela primeiro, pra depois eu fazer a outra metade da minha cintura pra ponta. Porque se eu puxar tudo de um lado, vai repuxar aquele cos. Daí eu vou chegar lá no final, tem que desmanchar, né, pra fazer de novo. Então, eu não sou muito apta a alfinetes. Eu sempre falo para minhas alunas, né? Acho que alfinete é vício. Quanto mais a gente bota, mais a gente quer botar, né? Sempre é demorado, bota e tira aqueles alfinetes, né? Então, algumas coisas vale a pena a gente botar. Por exemplo, cos. Eu acho que daí a gente tem que botar bastante alfinete, porque senão a gente chega lá no final, aquele cos tá retorcido, né? Tem que desmanchar tudo e fazer de novo. Então, o cos ali, vocês veem que eu boto bastante alfinete mesmo nele, né? Tem alunas até que botam mais pertinhos um do outro, né? Mas é melhor porque daí fica mais fácil quando vocês forem agora costurar, vocês vão ver que ele fica bem mais fácil da gente costurar, já fica todo marcadinho. Vocês podem também marcar lá no ferro, esse 1 centímetro, né? Deixar todo ele dobradinho. E agora, quando a gente costurar, a gente vai costurar bem naquela beiradinha ali do sapato, se vocês olharem, que nem na calça jeans, se vocês olharem na calça jeans, aquela costurinha fica bem na bordinha, né? Que é o nosso beabá lá na nossa comunidade, também tem essa parte desse cos, tá, gurias? Na nossa sainha, é o mesmo acabamento que a gente fez na nossa sainha, é o acabamento que a gente tá fazendo aqui nessa saia. Por isso que eu falo pra vocês, aquela nossa base da costura é muito importante, porque tudo aquilo que a gente aprendeu lá, a gente vai seguir fazendo os acabamentos nas peças em tamanhos reais. Então, são vários tipos de acabamento que a gente aprende, mas depois a gente usa daí em tamanho real. Então, mais pra gente pegar a prática, né? Entender a lógica mesmo deles. Pra agora, quando a gente tá fazendo uma peça em tamanho real, a gente já tem mais noções do que a gente tá fazendo. Então, eu vou dobrando aquele 1 centímetro pra dentro, já segurando sempre de um alfinete a outro. O bom é não tirarem os alfinetes, tá? E esticar. Vocês veem quando eu costuro, eu estico uma mão na frente e outra atrás e vou ajudando a máquina ali. Porque senão o que acontece? Tá mais grosso, a sapata quer empurrar. Então, se ela for empurrar e querer criar prega, vocês parem, dão uma ajeitadinha, né? E vão seguindo aquela costurinha, pra ele não criar prega ali. Então, é de forçar de um alfinete a outro mesmo a gente encaixar. É aquelas diquinhas lá que a gente aprendeu já lá na nossa sainha, lá nas peças miniaturas, tá?
Então agora a gente vai fazer a nossa faixa, segue toda aquela costurinha na beiradinha, vai seguir toda a faixa, ó. Eu vou empurrando bem com a mão, porque esse tecido ele fica gordinho, né, a gente fala. Então a gente vai empurrando bem com a mão, achando bem o meinho da costura e costurando bem na beiradinha dele mesmo, fazendo aquele pontinho para achatar essa nossa faixa. Pode ser passado no ferro também, para ser marcado aquele meio, né, daquela costura. Tem gente que gosta de deixar já tudo bem marcadinho lá no ferro. Formas de vocês fazerem, tá, gurias? Agora pro outro lado ali, ó, eu estico bem, né, pra achatar bem aquela costura. Quem não quiser, não precisa passar também na parte de cima, né? Eu gosto de passar pra ficar todo ele bem achatadinho, pra ela não ficar gordinha, né? Vocês podem passar também, botar entretela dentro, né, se vocês querem. Pode ser uma entretela microponto ou uma entretela de malha também, que também tem disponível ali na loja pra vocês. Que essas entretelas deixam mais encorpadinho o nosso cos, né? Mas eu queria uma coisa mais levezinha mesmo, esse tipo de saia, tá? E eu vou seguindo aquela costurinha na beiradinha toda a volta da minha saia, tá? Vocês viram, eu passo a saia lá por dentro da máquina, volta ela de novo, né? Pra fazer toda aquela volta mesmo, né? Por isso é bom ter sido assim, mais leve, né? Porque ele não é tão pesado também, né? E consegue ainda passar por dentro da máquina, né? Então, ali, vou seguindo aquela costurinha na beirinha até a outra ponta para fazer a volta e encaixar lá de onde eu comecei. Eu poderia ter começado da ponta também, tá, gurias? Mas eu preferi começar ali da parte onde estava a minha saia, para já ficar bem certinho ali na minha saia, porque assim eu consigo também seguir fazendo a volta e chegar lá naquela mesma costura. E o tecido é estampado também, essa parte ela nem aparece a emendinha, né? Tanto faz se a gente fizer ali bem na costura também da saia, porque ela vai fazer aquele transpasse, né? Ela nem vai aparecer que é quase aquela emendinha. Então ali a minha costura estava começando a enrugar. Então eu tirei ela, estiquei bem o tecido, né, pra ela desenrugar aquela costurinha. E agora eu tô começando ela de novo, tá? Acontece isso, gurias, às vezes ela trava até mesmo ali no meio da máquina, né? Tem algum pozinho, alguma coisinha, às vezes a linha vem mesmo com um defeitinho, né, ou uma emendinha, e ela dá uma trancadinha. Então a gente tira e coloca de novo, não tem problema. Só fica uma emendinha ali no meio, né? E segue aquela costurinha sempre fazendo bem com a mão ali, achando bem o meinho, né? Vocês podem passar no ferro também. Eu particularmente não gosto de passar no ferro, porque se a gente vinca errado no ferro é pior da gente chegar ali na máquina, né? Depois pra costurar. Então eu prefiro passando assim a mão mesmo pra sair bem o meinho daquela costurinha e depois sim passar o ferro pra assentar bem ele, né? As costurinhas, tá? Então agora eu vou marcar a minha casa. Feita a costurinha pra assentar bem aquele meu cos, pra ele ficar bem firmezinho. Eu vou achar o meio das minhas costas, que é onde tá a costura, ó. Então, na frente vai ficar bem o meio da minha saia e eu vou transpassar ela pro lado. Assim eu consigo botar bem aquele transpasse bem na lateral ali, ó, e vou marcar um alfinete. Para vocês verem que como tá certo mesmo, vocês vão dobrar ali no meio a nossa saia, né? Tá bem na costura. E eu vou dobrar em 3 partes, ó. Eu fiz a dobra em 3 partes da minha cintura. Daí, assim, eu vou achar bem onde é que é a minha costura na lateral. Achando a costura na lateral, uma das laterais eu vou fazer uma casa. A casa vai ficar na vertical ali do meu cos, tá? E eu vou botar ela 1 centímetro abaixo da ponta do cos e vou parar ela 1 centímetro antes de terminar aquele meu cos também, que é para aquela faixa passar tranquilamente depois ali para fazer aquele nosso transpasse da saia, né? Que daí eu acho que fica mais bonito também o acabamento ali, a gente já fazendo ela com uma casa, tá? Então, esse passo a passo de como fazer a casa, né? Também tem lá dentro da nossa comunidade, né? Passo 1, 2, 3 e 4. Eu, particularmente, prefiro as máquinas que são, assim, que eu falo que a gente manda elas, né? Que a gente manda os passo a passo, né? Do que as que fazem sozinha, as mais automáticas. Mas dá para fazer também, porque dependendo do tipo de tecido que a gente tá usando, nos cantos fica grosso e daí ela tranca mais, né? E essas eu falo, a gente manda elas, né? Se dá uma trancadinha, a gente dá um puxãozinho, ela vai. As outras, ela já se desregula toda, né? E tem que começar tudo de novo. Para desmanchar essas casas não é fácil, né, gurias? Então a gente vai cortar depois ali o meio da casa, já faz aquela limpezinha ali fazendo cortezinho e faz as limpezinhas todas da nossa peça também, cortando aqueles fiapinhos de linha todo ele, né? Os acabamentos. E assim tá pronto já a nossa saia. Olha o acabamento do cos, como que fica todo limpinho dentro e fora. E assim vocês cuidando bem em cima da costurinha, ela pega bem em cima do outro lado também, igual a calça jeans.
E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site da Entre Malhas, onde vocês podem adquirir esses tecidos. E aqui embaixo também está o link da nossa comunidade da costura, onde lá eu explico desde o nosso beabá da costura aí que eu falo no vídeo, né? Para quem está iniciando ainda na costura, quem quer aprender na escolha da máquina, né? Como que enfiar a linha na máquina, todo aquele beabá mesmo da costura ali que eu falo para vocês, que a gente aprende as pecinhas em miniatura. Então lá dentro da nossa comunidade, gurias, tem tantas peças miniaturas que a gente faz, que é um treino que a gente faz para chegar agora ali nas nossas peças em tamanhos reais, né? Aprende também a nossa modelagem básica e avançada, e lá também tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem, do PP ao GG. Então lá tem todo o passo a passo mostrando como que eu fiz uma roupa, né? E assim também o molde disponível para vocês baixarem. Então na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!